Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos, nós não sabemos, nem Jesus sabia, que dirá nós. Mas alguns discípulos repreenderam as pessoas que faziam isso. Aí vem Jesus no 14. Aí disse Jesus: deixai que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus, ou do céu, é das pessoas que são como estas crianças. Eu já até ministrei sobre isso aqui esses dias atrás, falando sobre uma pureza do nosso coração. Mas eu sempre tive aqui 2, 3 minutos, sempre, para ficar cravado, guardado no nosso subconsciente, o motivo pelo qual nós não batizamos crianças. Irmãos, a igreja do Evangelho Quadrangular não tem por hábito, não tem por doutrina e nem costume batizar crianças. Por quê, pastor? Pelo simples fato de nós não encontrarmos nenhum respaldo bíblico de Gênesis a Apocalipse. São 66 livros e nós, discorrendo todos eles, nós não encontramos um respaldo que a Bíblia nos ensina sobre batismo. Por exemplo, batismo, nós vamos começar a enxergar na Bíblia o batismo a partir do Novo Testamento, quando Deus levanta como um preparador do caminho de Jesus, Yeshua, o João Batista. E o João Batista, ele veio com um discurso, uma pregação de arrependimento. Não era um melzinho não, que nós gostamos no nosso dia. Era a palavra dura. O João Batista, ele destruía, ele tinha uma palavra pesada e ele pregava arrependimento. Ele pregava arrependimento, mas liberava uma profecia futura, dizendo: eu hoje batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com fogo. É ou não é? Com fogo. Então o que o João Batista estava fazendo? Preparando o caminho para que as pessoas pudessem receber Jesus. Eu não sei se você entende isso. Hoje eu vou falar algo diferente aqui. No Antigo Testamento, quando os homens duvidaram de que Moisés era o único homem de Deus, e eles quiseram ouvir Deus, Moisés falou para eles: vocês precisam se purificar. Vocês vão se separar 3 dias em jejum, tomar banho, roupa limpa, para vocês subir o monte comigo. O que João Batista estava fazendo? Batizando os homens na época, levando eles ao arrependimento, para receberem Jesus. Então, irmãos, presta atenção. Qual é o motivo do batismo? Nunca se esqueça disso. Batismo é arrependimento de pecado. Ninguém vai entrar pela porta do batismo ou da salvação, que é o batismo, se não se arrepender, reconhecer: eu sou pecador e eu me arrependo dos meus pecados. Assim, confessando Jesus como o único suficiente Salvador, eu creio naquilo que Jesus fez por mim no Calvário. Fala comigo assim, ó. Fala comigo. Isso é consciência. Que consciência tem, Pedro? Responde. Como podemos imergir numa água aqui, ou aspergir água nele e dizer: Theo, você está batizado? Você não tem consciência nem desse dia. Esse dia o Theo vai ter consciência daqui a alguns anos, através da foto, através do que o pai, a mãe, as pessoas vão dizer dele. Ele não tem consciência do certo e errado. Era exatamente isso que Jesus estava falando, que a criança, ela vive num processo, num período que o homem vive, que é pureza. E Jesus disse: olha, se não se transformar as pessoas puras como as crianças, elas não podem herdar o reino dos céus. Os céus é composto de gente pura, pureza. O que nós fazemos? Qual é o respaldo que nós temos na Bíblia? Desde o Antigo Testamento, na cultura judaica, as pessoas pegavam os filhos com 7 dias de nascido para frente e eles apresentavam muitas das vezes no templo, e aqueles que não tinham condição de ir ao templo e nem davam uma forma de que o sacerdote viesse até a sua casa, eles apresentavam e colocavam diante de Deus numa cerimônia familiar. Na maioria das vezes na igreja, e algumas vezes uma cerimônia familiar. Nessa cerimônia, essa criança era apresentada aos demais da família, se na igreja a congregação, mas acima de tudo, uma profética era feita, colocando ela diante do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o nosso Deus. É o que nós fazemos com as crianças hoje. Agora, cabe, como a palavra de Deus nos ensina, aos pais, aos responsáveis,
a direcionar o Theo a andar nos caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E depois que ele crescer, se Jesus não voltar até lá, é ele que vai decidir se ele precisa se arrepender dos seus pecados e reconhecer o Senhor como Salvador. Amém? Mas eu entendo que esse tempo é muito importante, porque nós liberamos palavras. Amém? Nós liberamos, posso ouvir um amém? Amém? Nós liberamos palavras proféticas nesse momento da oração. Então é isso que nós vamos fazer agora. Se vocês puderem, você vai me emprestar uma das suas mãos e orar comigo agora pelo tempo. Está com fome? Estenda as mãos aqui. Vamos orar por ele. Meu Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos e colocamos diante do Senhor, como a Tua palavra nos ensina, o Theo nessa hora. Aqui na minha retaguarda estão os pais, as testemunhas. Na minha frente a igreja de mãos estendidas e levantadas. O Senhor permitiu que ele viesse à vida, que ele viesse à luz, ó Pai. Então nós profetizamos que a partir desse momento uma unção especial venha sobre a vida dele, que tudo que não provém do Senhor seja anulado, tudo que talvez por palavras, por ações ou qualquer que seja, nós anulamos na vida dele agora, e nós profetizamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida do Theo, que tudo aquilo que o Senhor tem para ele, Senhor, nesse período e até o crescimento, ó meu Pai, aconteça sem nenhum impedimento. Nós apresentamos agora ao Theo, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, e nós selamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida dele, no nome santo de Jesus. Amém e amém. E que se Jesus não voltar, o Theo seja um profeta de Deus na sua geração. Alguém pode dizer amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus que tem fome. Será que está vendo o anjo de Deus aqui, irmão?